Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje, nem feminismo, nem machismo. Antes disso, inscrevam-se no canal, deixem os vossos comentários, um like e partilhem o vídeo. Muito bem. Então, hoje o vídeo vai ser sobre a prevenção da violência doméstica, algo que já tenho vindo a falar em vários vídeos. O tema visa formar e educar, portanto, a educação, a formação do pensamento, de forma que haja depois, claro, o trabalho individual de cada um, que possa, claro, ao longo da sua vida, no seu cotidiano e nas suas casas, procurar ter o melhor relacionamento possível, o melhor comportamento possível, tentar melhorar, porque todos nós temos os nossos defeitos e podemos melhorar. E, claro, evitar problemas, diminuir o máximo possível o número de casos, seja violência psicológica, seja violência física, não é? Violência doméstica é esse o objetivo. Bem, eu aqui vou falar neste vídeo sobre dois conceitos, o feminismo e o machismo, que no fundo devem ser evitados no sentido de haver um equilíbrio. Portanto, o objetivo aqui é haver um equilíbrio no relacionamento entre homens e mulheres, e o feminismo e o machismo levam a um desequilíbrio. Ou seja, no caso do feminismo, o realçar, o conceito de feminismo, o realçar da mulher, a valorização do feminino, é algo que está presente e realça muito isso, mas, embora se fale muito da questão da igualdade de género e tudo mais, na prática não é isso que acontece. Ou seja, o feminismo, no fundo, não quer uma igualdade de género. Não, quer uma superioridade do género, que é algo completamente diferente. E, portanto, é um conceito que deve ser evitado. Eu já conheci algumas feministas e depois acho piada quando há uma espécie de lamentação disto ou daquilo nos seus relacionamentos. Mas isso é, claro, a sensação que me dá. Agora, relativamente ao machismo, também quero realçar que o machismo também é um conceito que deve ser evitado. Ou seja, o machismo há um pouco aquele complexo, entre aspas, de superioridade dos homens em relação às mulheres. É algo que também deve ser evitável para a prevenção da violência doméstica, é esse o objetivo. Ou seja, qualquer tipo de sexismo, entre aspas, falando aqui em relação, portanto, o feminismo em relação ao sexo feminino e o machismo em relação ao sexo masculino, portanto, qualquer tipo de sexismo não é bom, porque causa um desequilíbrio, causa um certo desequilíbrio num relacionamento, e isso, claro, pode gerar ou não, ou pode gerar problemas de violência doméstica ou não. Claro que depende depois dos dois lados, como é que as coisas vão surgindo e se vão desenrolando, mas o equilíbrio é a chave, e neste caso tanto feminismo como machismo interferem nesse equilíbrio, ou seja, causam um desequilíbrio, e quanto mais for a probabilidade maior de evitar problemas, vamos por aí, claro. E, volto a dizer, o feminismo não é na prática um conceito no sentido de haver uma igualdade de género. Não é isso. É algo que visa a superioridade do género feminino, a superioridade do género feminino em relação ao género masculino. E isso vai causar desequilíbrios na relação, no relacionamento. É algo que é inevitável, porque aí revela uma falta de empatia. Volto a falar na empatia. E se nós não nos colocamos no lugar do outro, não havendo empatia, vai haver problemas.
porque no fundo digamos, o apagar de um em detrimento do outro, e claro que isso não é bom. Da mesma forma que o machismo também não, atenção, não há aqui, eu não estou aqui a fazer nenhuma crítica em relação ao feminismo somente, estou a fazer uma crítica ao feminismo e ao machismo, portanto, aos dois conceitos. E não há dúvidas de que o próprio machismo, e até ao longo da história, de facto, houve vários casos de violência doméstica por causa de um certo machismo, por assim dizer, que causou problemas até graves, bastante graves, por também isso, ou seja, uma falta de empatia, do sexo masculino, uma falta de empatia em relação ao sexo feminino, ou seja, a tal falta de empatia que eu já falei, até noutros vídeos, e que causa problemas inevitavelmente, porque, lá está, no fundo é uma espécie quase de um conflito em que um ganha e o outro perde, e claro, quando não há equilíbrio, os problemas acontecem. Isso aí é inevitável. Ou seja, é sempre bom não evitar ter esse tipo de pensamento, ou seja, evitar ter um pensamento feminista, evitar ter pensamento machista. E eu aqui, claro, eu falo, por exemplo, as mulheres evitarem um pensamento feminista e os homens evitarem um pensamento machista, ou seja, é este o objetivo. Porque não há aqui a questão de realçar um género em relação ao outro. Não. Trata sim de encontrar um equilíbrio nos relacionamentos entre os dois géneros, entre pessoas dos dois géneros, e claro, haver a maior harmonia possível, e claro, diminuir ou erradicar, claro, o número de casos que possa haver, seja de violência psicológica ou violência física, tanto num caso como no outro. Portanto, é muito importante vermos os dois lados. E eu quero realçar aqui neste vídeo também este ponto. É preciso ver os dois lados, as duas partes, não é só ver uma parte. E eu, ao longo do tempo, já verifiquei muito isso, é que existe normalmente somente vem uma parte e não vem a outra parte. E isso está errado, porque não estão a ver o filme, entre aspas, na totalidade e, claro, depois os problemas vêm, porque é algo que é, digamos, inevitável. Ou seja, para concluir, aqui a mensagem deste vídeo é: para a prevenção da violência doméstica, é bom que as pessoas, neste caso, mulheres, evitem ter um pensamento feminista e os homens evitem ter um pensamento machista. Porquê? Ambos os dois conceitos, digamos assim, possuem uma falta de empatia pelo outro género, e quando há falta de empatia, não há equilíbrio, e aí, claro, não havendo equilíbrio, os problemas vão acontecer, e o objetivo aqui é evitar o máximo de problemas possível, e se temos uma maior probabilidade de não ter problemas, seja de violência física, seja de violência psicológica, aqui, claro, mais vale evitar. Ou seja, aqui evitar ter um pensamento feminista, no caso das mulheres, e no caso dos homens, evitarem ter um pensamento machista. E ao longo da história já aconteceram muitos casos, seja de um lado, seja do outro, e aqui o equilíbrio é a chave. O equilíbrio é, de facto, a chave para haver harmonia nos relacionamentos. Bem, e por hoje é tudo. Até a próxima.